Hoje é uma terça-feira. Estamos um pouquinho depois das 19 horas e 30 minutos. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais bonito da nossa vida e mais importante. Saúde. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu comando os destinos de minhas duas clínicas médicas. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, próxima do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. E outra clínica em São Paulo também, na Avenida Pacaembu, 1024, no bairro do Pacaembu, em São Paulo. Clínicas destinadas ao atendimento de pacientes com transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. O esqueleto é muito importante. E o acento principal dessas doenças é dor e incapacidade física. Por isso é muito frequente as doenças que acontecem em minha clínica, muitas vezes vêm acompanhados e estão apoiados nos seus acompanhantes. Outras vezes vêm com bengala, outros vêm com muletas, outros vêm com andador e alguns vêm até em cadeira de rodas. Entende? Porque se nada for feito para interromper essa cruel jornada de piora desse quadro clínico, a cada dia esses pacientes vão piorando, com mais dores e mais independência, né? E mais dependência física. Eles vão perdendo a independência física e vão ficando mais dependentes fisicamente, precisando sempre de ajuda para andar, para se equilibrar, entende? Para subir uma escada, para atravessar uma rua, enfim. Eles vão perdendo a sua independência. E isso é cruel, não é? Daí vem os sintomas acessórios, né? Que eu sempre repito também. Osteoporose, insuficiências musculares, vícios de postura, deformidades musculoesqueléticas, obesidade, né? E o pior de tudo, depressão. A depressão é uma doença muito grave. Ela é um transtorno mental em que o doente perde a finalidade de vida. Ele perde a finalidade de vida. Depressão é um transtorno muito grave e hoje muito comum. Eu diria que existe, entre aspas, uma verdadeira pandemia de depressivos. Entenderam? E os laboratórios farmacêuticos faturam alto vendendo medicações antidepressivas. Entenderam? Então, assim, nos transtornos musculoesqueléticos, as dores podem acontecer em qualquer geografia, em qualquer localização do corpo humano. Dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, dor nos ombros, dor nas costas, dor nos braços, dor no peito, dor nos punhos, nas mãos, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor que se irradia nas pernas, partindo da região lombar, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Então, qualquer que seja a localização, a queixa pode ter origem em transtornos musculoesqueléticos. É com isso que nós lidamos o dia todo. Por excelência, eu sou um cirurgião de coluna vertebral. Mas a cirurgia de coluna vertebral tem que ser evitada a todo custo. Entende? Então, por ser um cirurgião de coluna vertebral, eu sou muito procurado por problemas de coluna. Então, embora eu atendo ombros, atendo joelhos, atendo quadris, entende? Mas, vejam vocês, a minha clínica, embora ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica, né, é uma clínica de dor. Entende? Basicamente é uma clínica de dor. Porque
todos que lá vão em geral me falam de dores. É uma exceção eu atender os pacientes que não têm dor. Presentemente, estou atendendo 2 irmãs gêmeas de 12 anos que têm desvios da coluna importantes, mas não têm dores. Mas isso é uma exceção em minha clínica, entende? É uma exceção. Em geral, na minha clínica, os pacientes são crônicos, de longa duração, de longo sofrimento, entendeu? Tristes, decepcionados com ciência médica, entende? Então hoje eu queria falar, não é, sobre um aspecto, uma expressão que é muito frequente, né? Eu tenho um desvio na coluna. Entende? As pessoas em geral falam assim, você tem o quê? Eu tenho um desvio na coluna. Entende? Em geral é assim, meus caros, vejam bem. Depois que o ser humano adotou a posição ortostática, né? Porque na escala zoológica primitiva, né? Nós temos assim os animais quadrúpedes, né? Depois nós temos os macacos, que são quadrúpedes não obrigatórios. O macaco às vezes ele é bípede e às vezes ele usa as patas da frente para andar. Então ele é um bípede não obrigatório. Ele pode ser quadrúpede ou bípede, que é a escala intermediária. E depois vem o ser humano, que com 1 ano de idade, né, a criança busca equilíbrio em 2 pernas. Entende? Nós somos bípedes, obrigatórios, não é? Quando somos saudáveis, quando nossas pernas são fortes, quando nossos nervos ciáticos são íntegros. Entendeu? Então vejam bem, o ortopedista, ele é o engenheiro da medicina, né? Existe uma especialidade chamada bioengenharia. Bioengenharia, né? O ortopedista é um engenheiro da medicina. Porque o esqueleto nosso é todo um arcabouço de engenhosidade, né? Então, nós lidamos com desvios. O que vamos entender por desvio, né? A coluna vertebral é uma sucessão de unidades ósseas chamadas vértebras que se sucedem no sentido crânio-caudal, intercaladas por coxins fibroelásticos cartilaginosos chamados discos intervertebrais. São aqueles discos entre as vértebras. É por causa desses discos intervertebrais que são elásticos que a nossa coluna dobra para frente, dobra para trás, inclina para a esquerda, inclina para a direita e às vezes tem algum grau de torção horária ou anti-horária. Entenderam? Então os movimentos de coluna são feitos através da musculatura estriada, musculatura forte. Entende? Mas esse movimento só é possível porque nós somos todos articulados. Entende? Articulados. Pois bem, essa sucessão de vértebras, elas têm um alinhamento, que o ideal é o alinhamento ser vertical, né? Mas é isso que acontece com todo mundo? Não, vejam vocês. Seria isso muito bom se nós usássemos as 2 mãos para todas as tarefas. Seria aquela história do ambidestro. O ambidestro é o indivíduo que usa a mão esquerda ou a mão direita, ou usa o pé esquerdo ou o pé direito, para qualquer tarefa, sem preferência. Ele usa assim, indistintamente. Ele usa a mão esquerda, ele usa a mão direita. Ele escova o dente com a mão esquerda, escova o dente com a direita, ele come com a mão esquerda ou come com a mão direita, ele gesticula com as 2 mãos, entende? Enfim, se nós fôssemos sempre ambidestros, nós desenvolveríamos uma belíssima verticalidade do nosso eixo vertebral. Entendeu? Só o fato de sermos destros ou canhotos, né, e sem perceber, nós desenvolvemos mais uma metade do corpo do que outra. Embora uns desenvolvem muito mais, outros muito menos. Mas só esse fato
já formam o que se chama um desvio do eixo vertebral. Entende? Isso é muito frequente. Né? Esse desvio do eixo vertebral desequilibra o nosso peso. Né? Então, se o desvio é muito grande e nós colocamos essa pessoa em duas balanças iguais, ele pisando numa balança e pisando em outra balança, se ele pesar 60 quilos, não vai dar 30 e 30 em cada balança. Vai dar, por exemplo, 25 e 35. Ou seja, ele já apresenta o que se chama um desvio do eixo vertebral. Entende? Esse desvio, meus caros, não é desejável. Não é desejável. Mas a vida nos impõe. Né? No momento em que a criança desenvolve desempenho mais com o lado direito, entende? Com a mão direita, ela vicia naquilo e fica usando só a mão direita para fazer todas essas tarefas e as atividades. Entende? E usa muito menos a mão esquerda. Quando na escola deveria ser ensinado às crianças utilizarem as duas mãos da mesma maneira. Porque o ser humano, entende? Ele facilmente adquire, né? Ele adquire hábitos, né? Que são repetidos, né? Então nós somos vítimas de determinados maus hábitos que são impostos pela nossa cultura, pela nossa família, enfim, entenderam? Então, o ideal é que a nossa coluna seja um eixo vertical, entende? Aí não há desvios do eixo, nem descompensação de peso, né? Nem descompensação de peso. Nesse sentido, a coluna está numa posição chamada fisiológica. Né? Fisiológica. Entende? E em cada espaço intervertebral sai um par de raízes nervosas, né? Na coluna toda. Né? Então nós podemos ter dor no pescoço, dor de cabeça, dor na nuca. Podemos ter dor no peito ou nas costas. Podemos ter dor nas pernas, dor nos quadris, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Entende? Então, dependendo da lesão da coluna vertebral, nós poderemos ter dores em qualquer território do nosso corpo humano. Entenderam? Então, nós temos 7 vértebras cervicais. Ou seja, são as unidades ósseas que compõem o nosso pescoço. Então, as vértebras cervicais, a primeira delas, né, essas vértebras sustentam o crânio e todo o peso do seu conteúdo. Não só o peso da parte óssea esquelética, mas o peso do seu conteúdo, o sistema nervoso central, a usina, a nossa usina de energia, chamado cérebro. Né? Essa coluna cervical sustenta esse peso. E eu já disse a todos e vou repetir, você não tem um peso estabelecido da tua cabeça. Não. Tua cabeça muda de peso a cada momento da sua vida. Dependendo do quê? Das suas emoções. E dos seus esforços, é claro. Se você pega um peso exagerado e contrai toda a tua musculatura para sustentar aquele peso, isso se reflete no peso da tua cabeça, que vai pesar mais. Se você tem um problema grave, está preocupado, está tenso, está estressado, tua cabeça pesa mais. Entende? Às vezes parece uma expressão, né? Eu tenho um peso na cabeça. Não, não é uma expressão. É uma verdade, entende? Se você está tenso, preocupado, né, por uma situação financeira, por um problema de desamor, entende? Então, você fica muito tenso. Essa tensão pode ser provisória, ou pode demorar muito tempo. Isso vai afundando a tua cabeça.
Tua cabeça que pesa 1 quilo e pouco, 1 quilo e 200 gramas, 1 quilo e 300, vai pesar 10 quilos, 12, 15 quilos. E vai se afundando, e a tua coluna do pescoço vai encurtando. Entende? Vai encurtando. Esse encurtamento pinça raízes nervosas, que dá dor de cabeça, enxaqueca, labirintite, glaucoma e, eventualmente, tem uma coisa muito grave chamada Alzheimer, que é perda de memória, perda de raciocínio, confusão mental. Entenderam? Porque a coluna cervical passam 2 artérias muito importantes chamadas artérias vertebrais, que levam sangue ao cérebro, oxigênio, glicose, que é tudo que as células nervosas precisam. Né? Entende? Quando isso vai de menos, quando as artérias são estenosadas, estreitadas por deformidades, o aporte de oxigênio e de glicose no cérebro é menor. Aí há uma perda de memória, perda de raciocínio, perda de disposição, perda de energia, né? Até de energia mental, entende? De raciocínio, entende? Depois nós temos uma região da coluna chamada coluna dorsal. A coluna dorsal, também chamada torácica, porque ela corresponde à região torácica da coluna. São 12 vértebras dorsais ou torácicas. Né? Essas vértebras têm a ver com as nossas vísceras torácicas, pulmões, coração, glândula timo, por exemplo. Entenderam? Entenderam? Então, a coluna torácica tem o privilégio de ter inseridas nas suas vértebras as nossas costelas. As costelas saem de vértebras torácicas. Entende? As costelas dão um grande grau de estabilidade na coluna torácica. Por outro lado, quando há um desvio, a coluna torácica sofre muito, entende? Porque deforma a caixa torácica. Entende? Nas escolioses, que são aqueles desvios em S da coluna, entende? Muitas vezes o desvio é tão acentuado que comprime o pulmão, ou os pulmões, comprime o coração. Estreita a caixa torácica, achata a caixa torácica. E o coração fica sem espaço, às vezes, para as suas pulsações. Entende? Quando isso acontece, não é? E dá uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência respiratória, que é mecânica, por compressão, né? O tratamento cirúrgico está indicado. Depois nós temos desvios na região lombar. Esses desvios podem causar achatamentos. Esses achatamentos causam pinçamento das raízes. E na lombar está um par de nervos super importantes, que são os nervos ciáticos. Eles são os comandantes das nossas pernas. Se o teu ciático vai mal, teu equilíbrio vai mal, tua marcha vai mal, teu desempenho de correr ou subir uma escada vai muito mal. Entenderam? Há uma fraqueza muscular, um cansaço a maior. Entende? Você não tem energia suficiente. Entende? Então, esses desvios são muito importantes. Eles começam como desvios pequenos e podem progredir dependendo dos maus hábitos que você adquire. Né? Tem gente que carrega uma bolsa pesada sempre do mesmo lado. Entende? Tem crianças que carregam sempre a mala cheia de livros, de material escolar, sempre com a mão direita. Entende? Tudo isso, meus caros, vai deformando o seu eixo esquelético. Isso a longo prazo, a médio e longo prazo, é muito prejudicial. Entende? Por isso que os alongamentos são muito importantes. Né? Porque os desvios também roubam a altura do doente. Né? Quem tem um desvio tem menos altura. Entende? Se a coluna fosse reta, ele seria mais alto. Entenderam? Rouba a altura. E esse rebaixamento da altura corporal, a médio e longo prazo também, pode causar dores, nevralgias, por compressão. Por compressão. Entende? Nós atendemos muito isso
em nossa clínica. E, por isso, realizamos tratamentos com alongamentos, fortalecimentos musculares assimétricos, você procurando alinhar o eixo da coluna vertebral. Entende? É uma verdadeira engenharia, uma bioengenharia, entende? Que põe o esqueleto no prumo, entende? É um alinhamento, entende? É um balanceamento que se faz no carro, entende? Nós fazemos alinhamento e balanceamento do esqueleto, entende? Uma postura bonita é uma postura saudável. Que bom, né? O belo e o saudável de mãos dadas, entende? Uma deformidade dá uma postura feia e é um problema, é doença, entende? Pode dar dores, dá desconforto, dores, entende? Dá cansaço, dá desconforto de postura, de equilíbrio, entenderam? Então os desvios de coluna são muito importantes, não é? Ao primeiro sinal de desvio de coluna, busque um ortopedista, não é? E ele vai pedir um raio-x de coluna, uma radiografia para começar, que tem que ser na posição ortostática, em pé. Tem que tirar uma radiografia panorâmica da coluna, em posição em pé, porque nessa situação o ortopedista vai ter à sua disposição que tipo de desvio você tem. Se é um leve desvio, se é um desvio grave, se é uma escoliose importante, se a rotação ou não das vértebras, cuja deformidade é pior, entende? Então, basicamente é isso, entende? Os desvios de coluna são antiestéticos e não são saudáveis do ponto de vista terapêutico, entenderam? Mas eu vejo aqui que o meu tempo está se esgotando. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico de transtornos músculo-esqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que são as dores que dão pelo corpo todo, né? Eu tenho uma clínica médica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, pertinho do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. E tem outra clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo também, número 1024. Ambas têm um telefone comum, que é o telefone 11 3661 4243. Telefone comum a minhas duas clínicas, 11 3661 4243. Telefone para perguntas, questões, dúvidas, é o 11, código de São Paulo, 97082 8015. 97082 8015. O WhatsApp tem um 11 na frente, 11 97082 8015. Espero que vocês tenham aproveitado a jornada de hoje. Convido-os para minha próxima jornada aqui, nessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, na próxima terça-feira, próximo de 19 horas e 30 minutos, no FM da Vibe Mundial, 95.7. Espero que vocês sejam muito felizes, mas para isto, meus caros, é preciso ter muita saúde. Cuide dela. Até a próxima.